Olá, turma! Nessa videoaula nós iremos estudar sobre os reflexos nervosos. Só que para que a gente consiga entender um pouco melhor desse assunto, é importante a gente relembrar alguns conceitos relacionados com aquelas divisões do nosso sistema nervoso. A gente estudou previamente que nós temos o sistema nervoso central trocando informações com o nosso sistema nervoso periférico. Nesse sentido, a gente tem uma divisão sensorial, que é a nossa divisão aferente, que traz essas informações obtidas a partir do nosso universo, aquela conversa que eu falo que a gente precisa ter com o universo, e essas informações são encaminhadas para o sistema nervoso periférico, que encaminha lá para o sistema nervoso central, para que a gente possa fazer o processamento e para que a gente possa, então, realizar alguma ação, né, em resposta dessa informação aí inicial. Nós observamos aspectos do nosso sistema sensorial somático, o tato, a dor, os estímulos térmicos, a propriocepção, visão, olfato, entre outros. E também a gente observou que nós temos informações provenientes do nosso sistema sensorial visceral também. Por exemplo, estiramento, dor, temperatura interna, irritação, tudo isso aqui também chega de sinal, né, via aí divisão aferente sensorial ao nosso sistema nervoso periférico. Então, sistema nervoso sensorial somático, visceral, encaminhando várias informações referentes aí a essas modificações via sistema nervoso periférico para que chegue então ao sistema nervoso central. E aí, nosso sistema nervoso central ele vai interpretar tudo aquilo que está chegando naquela região, para que possa, então, enviar uma mensagem para o nosso sistema nervoso periférico através de uma outra divisão, né, que é a divisão eferente, que seria a nossa divisão motora. Nesse caso, a gente teria o sistema nervoso somático, que vai fazer a inervação de músculos esqueléticos, e o sistema nervoso autônomo, que faz a inervação motora do músculo liso, músculo cardíaco e de glândulas. Lembrando que esse sistema nervoso autônomo, ele é dividido no sistema nervoso simpático e parasimpático, que a gente já estudou previamente. Então, o nosso foco agora vai ser compreender um pouquinho mais sobre o nosso sistema nervoso somático, né, que é aquele que faz a inervação para os músculos esqueléticos. Fazendo uma comparação entre o que a gente observa no sistema nervoso autônomo com aquilo que a gente observa no sistema nervoso somático, no sistema nervoso autônomo a gente vai ter a presença de um neurônio pré-ganglionar mielinizado, que faz uma sinapse em um gânglio autonômico, com um neurônio pós-ganglionar, né, não mielinizado, que vai liberar, por exemplo, acetilcolina ou noradrenalina, a depender se essa divisão ela é simpática ou parasimpática. E aí, em diferentes locais, né? Músculos lisos, em glândulas, músculo cardíaco, e a gente vai ter diferentes respostas. Quando a gente fala do sistema nervoso somático, que é essa imagem aqui abaixo, pessoal, a gente tem os corpos celulares desses neurônios motores somáticos presentes aqui no corno ventral da medula espinal. E observe que a gente tem um único neurônio partindo. Então, a gente tem um neurônio motor somático único, tá? Mielinizado, que vai liberar a acetilcolina, aonde, pessoal? No efetor, que é o músculo esquelético, promovendo um processo de contração. Então, a gente não tem uma sequência de neurônios, né? A gente tem um único neurônio que parte em direção a um determinado músculo esquelético e vai liberar a acetilcolina. Então, com base nisso, a gente já pode observar que esses neurônios, a depender do local, né, de músculo esquelético que eles vão inervar, eles podem ter tamanhos diferentes. Inclusive, a gente tem neurônios que podem ter mais de 1 metro. Imagine o neurônio que vai inervar o seu dedinho lá do pé. Então, é um neurônio único que parte daquela região ali do sistema nervoso, tendo esse corpo celular na medula espinal, e vai seguir em direção a esses músculos esqueléticos. Outra informação interessante é que esse neurônio motor somático, ele chega nessa região próximo às fibras musculares esqueléticas e ele consegue se ramificar. Então, ele se ramifica e consegue inervar diferentes fibras musculares esqueléticas. Logo, a gente tem um único neurônio aqui, somático, motor, né, conseguindo inervar um grupo de fibras musculares esqueléticas. Essa região onde será feita essa conexão
neuronal e muscular, a gente vai chamar de junção neuromuscular. Essa junção neuromuscular ela vai ser formada pelos terminais axonais, pelas placas motores. O que é a placa motora, professora? Essa placa motora terminal é essa porção aqui de músculo esquelético que vai se relacionar com esses terminais axonais. São regiões especializadas que eu vou mostrar ampliado um pouquinho mais para frente para você. Além disso, a gente também tem a questão da presença das bainhas das células de Chivan nessa região. E aí, pessoal, essas células de Chivan, elas formam uma camada delgada que vai recobrir toda essa região dos terminais axonais. E durante muitos anos, pensava-se que essas células elas apenas serviam para fornecer aquele tipo de isolamento que acelera, né, a condução dos potenciais de ação. Mas hoje em dia já sabe que essas células de Chivan elas conseguem secretar diferentes moléculas sinalizadoras químicas e que essas moléculas sinalizadoras químicas elas contribuem para o processo de formação e de manutenção das nossas junções neuromusculares. E aí, se a gente ampliar um pouquinho mais nessa região aqui, a gente consegue observar essa imagem, onde nós temos a placa motora terminal. Essa, gente, é uma região da membrana celular muscular que contém altas concentrações de receptores para acetilcolina. Então, a acetilcolina é um neurotransmissor envolvido com o movimento muscular esquelético, tá? Com movimentação, motoricidade. Então, a gente teria o terminal axonal, né? Aqui a bainha das células de Chivan, e que a gente teria essa região de placa motora terminal, que a gente vai ampliar ainda mais. Ampliando ainda mais essa região, a gente consegue ver, né, a junção neuromuscular, onde nós temos a parte neuronal, seria a membrana pré-sináptica, as vesículas sinápticas contendo o neurotransmissor aqui, a acetilcolina. A gente vai ter a fenda sináptica e a gente vai ter aqui a membrana pós-sináptica, que ela é modificada, né, que forma o que a gente chama de placa motora terminal. Nesse local, a gente vai encontrar um grande número de receptores nicotínicos da acetilcolina. Vamos para essa outra imagem aqui. E quando chega um potencial de ação nesse local, né? Isso vai levar a uma despolarização nesse neurônio, e isso vai levar à abertura de canais de cálcio dependentes de voltagem, o influxo de íons cálcio, que vai provocar a fusão dessas vesículas sinápticas com a membrana pré-sináptica, né? E a liberação de acetilcolina. E a acetilcolina passa a atuar em seus receptores, que seriam os receptores nicotínicos da acetilcolina. Além disso, a acetilcolina pode ser metabolizada, clivada aqui, ó, por essa enzima chamada de acetilcolinesterase, que quebra a acetilcolina em acetil mais colina. É um mecanismo aí de redução de concentração de acetilcolina nessa fenda sináptica. Ampliando essa região aqui, né, onde nós temos os receptores nicotínicos da acetilcolina, a gente vai observar esse receptor colinérgico nicotínico tem sítio de ligação para duas moléculas de acetilcolina, então a gente precisa de duas moléculas de acetilcolina se ligando no receptor ionotrópico aí nicotínico, né, para que esse canal ele se abra. E ele é um canal para cátions monovalentes não específicos. Então, quando ele se abre, passa tanto sódio quanto potássio, porque eles são cátions monovalentes. E aí isso permite a passagem, né, de sódio e de potássio. E esse influxo de sódio ele vai ganhar, tá? Por isso que a gente fala que quando esse receptor inotrópico se abre, a gente tem um processo de despolarização. Porque vai entrar muito mais sódio na célula do que vai sair potássio, tá? O sódio ele é um íon menor, né? Se a gente pegar pelo raio atômico, mas ele tem um alto poder de solvatação, então ele fica aqui ó, ao redor com moléculas de água. Isso faz com que ele consiga passar e obstruir a passagem de potássio, que é um pouquinho menor. Então, o sódio acaba ganhando nesse jogo, tá? E é por isso que a abertura desses receptores nicotínicos da acetilcolina resulta em uma despolarização nesse local. Quais seriam esses eventos que a gente pode observar na junção neuromuscular? Observando novamente essa região, onde a gente vai ter um terminal axonal desse neurônio motor somático, as vesículas contendo a acetilcolina nesse interior. E aí a gente está aqui nesse ponto 1, né? O neurônio somatomotor libera acetilcolina na junção neuromuscular. Em seguida, aqui no ponto 2, a gente vai observar
que essa acetilcolina se liga nos receptores nicotínicos da acetilcolina, promovendo um grande influxo de íon sódio, e esse influxo efetivo de sódio, através desses receptores de acetilcolina, desencadeia um potencial de ação muscular, porque aqui a gente está na região do músculo esquelético. Esse potencial de ação, ele vai percorrer essa membrana, e lembra que a gente tem no músculo esquelético aqueles túbulos T, né, que vão chegar bem próximo aqui ao interior dessa fibra muscular. E aí a gente tem uma estrutura diferente nessas células musculares esqueléticas, né? A gente tem um retículo sarcoplasmático bem desenvolvido. Na superfície desse retículo sarcoplasmático a gente tem um receptor de ryanodina que tem um acoplamento aqui mecânico com um canal do tipo de hidropiridina. Quando esse canal de hidropiridínico ele se abre, ele puxa esse canal de ryanodina, né? E ele abre esse canal. E aí a gente tem cálcio sendo liberado do retículo sarcoplasmático. Isso a gente estudou dentro da fisiologia muscular. Bom, pessoal? Então vamos lá para o ponto 3. Aqui no ponto 3, esse potencial de ação que penetra pelo túbulo T, esse potencial de ação aqui, ele vai chegar, né, até essa região onde a gente tem esses receptores do tipo de hidropiridínicos. Então, ele vai promover uma alteração conformacional nesse receptor que se abre devido a um processo de despolarização. E aí, a mudança conformacional nesse receptor do tipo de hidropiridínico causa a abertura dos canais de ryanodina, né, dos receptores de ryanodina, porque a gente tem uma ligação mecânica entre eles. Isso vai resultar no quê? Na liberação de cálcio desse estoque intracelular. E aí a gente vai ter o cálcio entrando nessa região aqui do citoplasma. Em seguida, o cálcio vai se ligar à troponina e permitir a ligação entre actina e miosina. Dessa forma, a gente tem a cabeça da miosina executando aquele movimento de força, né? E os filamentos de actina vão deslizar em direção ao centro do sarcômero, que caracteriza o tipo lá de contração muscular esquelética. Qualquer dúvida nesses processos, vocês podem aí dar uma olhadinha na aula de fisiologia muscular. Queria chamar a atenção de vocês para uma coisa, que toda vez que a gente tiver ativação, né, a liberação de acetilcolina nessa região, nós teremos eventos excitatórios. Ou seja, pessoal, a ação da acetilcolina na placa motora terminal do músculo esquelético, ela vai ser sempre excitatória e vai sempre gerar um processo de contração muscular. Não existe uma inervação antagonista, né, para relaxar esses músculos esqueléticos. Ao invés disso, se a gente pretende ter um relaxamento nesse local, a gente vai precisar de neurônios motores somáticos sendo inibidos no nosso sistema nervoso central, tá? Para que a gente não consiga liberar a acetilcolina naquela região, porque se a acetilcolina for liberada, esses eventos eles vão ser excitatórios. E quando a gente pensa nessa relação da acetilcolina com a contração muscular, existe uma das principais doenças que afetam essa junção neuromuscular, que seria aqui a miastenia gravis. Aqui a gente teria uma junção neuromuscular normal, né, o nervo, a fenda sináptica e aqui a célula muscular. A gente teria aqui ampliando a acetilcolina se ligando nos seus receptores nicotínicos da acetilcolina. Entretanto, o que acontece nessa questão da miastenia gravis, pessoal? Esses indivíduos, eles produzem anticorpos contra esses receptores nicotínicos da acetilcolina. E aí, esses anticorpos, eles vão se ligar nesses receptores e vão degradar esses receptores, diminuir a expressão, né, o número desses receptores nicotínicos da acetilcolina. A miastenia gravis é uma doença autoimune. E aí fica mais difícil da acetilcolina ter locais para se ligar e conseguir executar esses movimentos, né, essa contração muscular esquelética. E aí, uma das coisas que é bem comum observar em pacientes que têm miastenia graves, o início desse processo seria o que a gente chama de pitose palpebral, onde observem que o paciente está com os dois olhos fechados, aí ele vai abrir os olhos, né? Então, ele consegue levantar uma pálpebra normalmente, tá? A outra fica aí abaixada, né? Pitose palpebral. Ele tem uma grande dificuldade de conseguir manter essa pálpebra elevada. E existe um teste interessante, simples, indolor e rápido de ser feito para verificar se realmente essa pitose palpebral que está sendo observada pode estar associada aí com a questão da presença da miastenia gravis naquele indivíduo.
É feito um pré-teste nesse paciente, onde é pedido para ele tentar abrir os olhos normalmente. Depois é colocado gelo nessa região por um determinado tempo, um tempo pequeno, tá? Depois pede para ele abrir novamente. E aí ele consegue abrir rapidamente, né? Mas consegue ter essa elevação da sua pálpebra. O que acontece? Alguns estudos clínicos e laboratoriais observaram uma relação importante entre a questão da temperatura e a miastenia graves. Porque o frio ele melhora tanto esses sinais clínicos associados com a doença, enquanto que o calor está associado com a piora desse quadro. Geralmente essa melhora da função aí desse músculo após a aplicação desse gelo está associado à questão de temperaturas abaixo de 28 graus Celsius, porque já foi observado que existe uma diminuição na atividade das enzimas acetilcolinesterases quando a gente tem uma temperatura abaixo de 28 graus Celsius. Então, dessa forma, a gente teria uma maior quantidade de acetilcolina, podendo se ligar ali naquela região em possíveis receptores que ainda estão ali. Para a gente fechar essa comparação, né, entre as divisões aferentes somáticas e autônomas, a gente tem um quadro onde temos a comparação dessas divisões deferentes, sistema motor somático e sistema nervoso autônomo. Em relação ao número de neurônios na via eferente, no sistema motor somático a gente só tem um, enquanto que no sistema nervoso autônomo nós temos dois, um pré-ganglionar e um ganglionar, lembrando que a gente tem uma sinapse, né, em algum gânglio autonômico. Em relação ao neurotransmissor e o receptor na sinapse neurônio-alvo, a gente teria no sistema nervoso motor somático a acetilcolina e um receptor nicotínico. No caso do sistema nervoso autônomo, a gente teria acetilcolina, receptores muscarínicos, ou a noradrenalina, receptores alfa ou beta-adrenérgicos. No caso do tecido-alvo, para o sistema motor somático, é o músculo esquelético. Para o sistema nervoso autônomo, a gente tem músculo liso, cardíaco, glândulas endócrinas, exócrinas e alguns tipos de tecido adiposo. O neurotransmissor é liberado a partir de terminais axonais, quando a gente fala de sistema motor somático, e de varicosidades e também de terminais axonais, quando a gente fala de sistema nervoso autônomo. No caso dos efeitos no tecido-alvo, a gente observa que no caso do sistema motor somático é apenas excitatório, sempre a gente vai ter a contração muscular esquelética. No caso do sistema nervoso autônomo, podem ser eventos excitatórios ou inibitórios, e a gente vai ter diferentes ações a depender do local, né, onde a gente está chegando com esses neurônios. Em relação aos componentes periféricos encontrados aí fora do sistema nervoso central, no sistema motor somático apenas os axônios. No caso do sistema nervoso autônomo, axônios pré-ganglionários, gânglios e neurônios pós-ganglionários. O resumo da função do sistema motor somático nos auxilia em postura e no movimento. Já no caso do sistema nervoso autônomo, a gente vai ter funções viscerais, incluindo o controle de motilidade, secreção de vísceras e também um controle de metabolismo. E aí a gente entra na parte dos reflexos neurais, né? O que é um ato reflexo? Um reflexo, pessoal, é um processo de integração de uma informação sensorial que vai ser capaz de gerar uma resposta, só que essa resposta ela é motora. Então, eu tenho uma sensação, eu tenho alguma informação sensorial, e aí, como resposta dessa informação sensorial que chegou no nosso organismo, a gente vai ter uma resposta motora. E aí a gente tem diferentes tipos de reflexos neurais, eles podem ser classificados de várias formas. Por exemplo, de acordo com a divisão eferente que controla esse efetor, a gente pode ter reflexos neurais autonômicos, autônomos ou viscerais. Nesse caso, a gente vai ter os neurônios autônomos, autonômicos ou viscerais, que vão controlar diferentes locais, né? Aquelas células glandulares, os músculos lisos e cardíacos também. Ou a gente pode ter um reflexo neural somático, né? Que a gente vai ter esses neurônios motores somáticos inervando os músculos esqueléticos. A gente pode ter uma classificação de acordo com a região de integração que acontece desses sinais no sistema nervoso central. Então, esses reflexos neurais eles podem ser medulares. Então, a gente não precisa, em todos os reflexos, passar pelo nosso encéfalo. A gente pode ter um reflexo integrado na nossa medula. Mas outros eles vão ser cranianos, então a gente vai precisar chegar naquela região encefálica. De acordo com o modo que eles se desenvolvem, esses reflexos neurais,
eles podem ser inatos, então a gente já nasce com eles, a gente consegue ter reflexos determinados geneticamente, e alguns outros desses reflexos, eles podem ser aprendidos ou condicionados. A gente vai conhecer um pouquinho mais quando a gente estudar algumas funções corticais superiores, onde a gente vai entender os processos de aprendizagem, né? Esses reflexos aqui, muitos trabalhados pelo Pavlov, reflexo lá com os cachorrinhos. Em relação ao número de neurônios presentes nessa via reflexa, a gente pode ter reflexos neurais chamados de monossináptico, onde a gente vai ter apenas uma sinapse acontecendo. Então, eu vou ter um neurônio sensorial se comunicando diretamente com um neurônio motor. Entretanto, em outros casos, a gente vai ter reflexos polissinápticos, onde eu vou ter um neurônio sensorial, eu vou ter pelo menos um interneurônio ou vários interneurônios, e depois eu vou ter um neurônio motor. Então, aqui eu tenho mais de 2 neurônios em sequência, tá? Então, eu vou ter várias sinapses acontecendo nesses reflexos neurais polissinápticos. Vamos observar alguns reflexos neurais. Iniciando aqui pelos reflexos autonômicos. Esses reflexos autonômicos, pessoal, eles são sempre polissinápticos, tá? Então, sempre a gente vai ter mais de um tipo de sinapse acontecendo. Então, todos os reflexos autonômicos são polissinápticos, com pelo menos uma sinapse acontecendo na região do sistema nervoso central e outra no gânglio autonômico. Então, imagina que a gente tem um estímulo, ele vai ser percebido por um receptor, e aí a gente vai ter essa transmissão vindo por um neurônio sensorial, chegando na medula espinal, né, pelo corno posterior. Observe que aqui a gente vai ter um interneurônio, e aí esse interneurônio ele vai conectar esse neurônio sensorial com esse neurônio autonômico pré-ganglionar. E aí, por exemplo, imagine um processo excitatório, a gente vai ter a ativação desse neurônio autonômico pré-ganglionar, que vai fazer a sinapse com o neurônio autonômico pós-ganglionar em um gânglio autonômico. E aí esse neurônio autonômico pós-ganglionar vai liberar algum neurotransmissor, a depender se é simpático ou parasimpático, né? A gente tem a noradrenalina ou a acetilcolina sendo liberadas para atuarem nas células-alvo e desencadearem uma resposta celular. Um exemplo clássico de reflexo autonômico seria o reflexo da micção. Então, quando a gente pensa no ato de urinar, a gente tem a bexiga sendo um órgão de armazenamento dessa urina. Observe que a gente tem inervação simpática, a gente tem inervação parasimpática, a gente tem inervação somática também, motora. Vamos observar essa inervação simpática. Ela provém da medula lombar, né? Então, os segmentos lombares da medula espinal. E aí a gente vai ter esses neurônios pré-ganglionares fazendo sinapse com os neurônios pós-ganglionares. E observe que essa inervação ela chega no músculo detrusor da bexiga. E nesse caso, a noradrenalina causa relaxamento, porque ela atua em receptores beta 2 nessa região. Então, causa relaxamento do músculo liso detrusor aqui da bexiga. Enquanto que essa mesma noradrenalina, ela pode atuar, né, no esfíncter interno, e só que agora ela faz a contração, porque ela passa a atuar em receptores alfa-1, que são receptores que acoplam a proteína GQ e G11, né, e levam à contração muscular lisa. Então, com essa atuação, a gente observa que a noradrenalina ela facilita o armazenamento de urina nessa bexiga. Já quando a gente fala da inervação parasimpática, ela vai prover aqui da região sacral da medula. Então, a gente vai ter essa inervação parasimpática, que vai levar à contração desse músculo detrusor da bexiga, porque essa acetilcolina atua em receptores M3, que acoplam a via das proteínas GQ e G11, enquanto que ela vai atuar em receptores M2 aqui presentes na região do esfíncter interno, levando a um relaxamento local. Então, uma inervação parasimpática ativada, nesse caso, vai favorecer a eliminação dessa urina, né? O momento de urinar, porque ela vai contrair esse músculo detrusor da bexiga e vai relaxar o esfíncter interno. Uma outra coisa interessante, pessoal, é que a gente tem inervação somática, que é a inervação voluntária proveniente desse nervo pudendo aqui para o esfíncter externo. Então, a gente tem um certo tipo de controle. Quando a gente vai urinar, a gente consegue segurar um pouco, porque a gente tem inervação somática, né? Que é a inervação
voluntária para esse esfíncter externo. Mas quando chega o momento, realmente a gente não consegue segurar, porque existe um reflexo, né, o reflexo da micção. E como é que ele é sentido, né? Como é que ele inicia? Se a gente tiver, pessoal, um estiramento muito grande dessa bexiga, então é esse processo de estiramento, ele vai enviar mensagens, seriam essa inervação visceral aferente, vai enviar essas mensagens aqui, ó, para o nosso centro de micção, que fica lá na região da ponte. E aí, nesse caso, a gente manda uma resposta, né? Que resposta seria essa? Observem as respostas que a gente vai enviar. A gente vai inibir a inervação simpática. Então, eu vou retirar da jogada essa inervação simpática, que estaria fazendo o quê? Relaxando o músculo detrusor da bexiga e contraindo o esfíncter interno. Eu inibo esses processos. Além disso, a gente consegue estimular a inervação parasimpática. Então, eu começo a jogar acetilcolina nessa região para contrair a bexiga e para que dessa forma eu consiga eliminar a urina. Ao mesmo tempo que eu envio a acetilcolina para relaxar esse esfíncter interno. E, por final, a gente tem uma inibição aqui, ó, desse nervo pudendo. Então, eu vou deixar, né, de jogar acetilcolina, porque lembrem-se que nessa inervação somática, aqui a gente vai ter a liberação de acetilcolina para atuar em músculo esquelético. Então, dessa forma, eu não vou liberar mais acetilcolina, e é por isso que dessa forma esse esfíncter externo também vai relaxar. Esse seria o ato reflexo da nossa micção. E os reflexos aqui do músculo esquelético? Vamos observar a diferença entre o que seria um reflexo monossináptico e o que seria um reflexo polissináptico. Um reflexo monossináptico, ele possui uma única sinapse entre o neurônio aferente e o neurônio eferente. Então, eu teria um estímulo, que seria sentido por um receptor, enviaria esse sinal aqui via neurônio sensorial, e esse neurônio sensorial entra na região de medula espinhal pelo corno posterior, faz uma sinapse com o neurônio motor somático. E aí, esse neurônio motor somático, ele vai enviar essa mensagem direto para o músculo esquelético, libera acetilcolina em um músculo esquelético. Então, essa saída é via neurônio eferente, o músculo esquelético seria a célula-alvo e o processo de contração muscular seria a resposta obtida. E no caso dos reflexos polissinápticos, pessoal, a gente vai ter duas ou mais sinapses, né? Esse reflexo motor somático, ele tem ambas as sinapses na região do sistema nervoso central. Vamos observar um estímulo que vai ser sentido por um receptor, passado para frente via neurônio sensorial, que entra na medula pelo corno posterior. Aqui a gente vai ter um interneurônio, então a gente tem um processo de sinapse aqui, seria a sinapse 1. A gente vai ter um interneurônio, uma sinapse 2, que seria entre o interneurônio e o neurônio motor somático. Essa via aqui seria o neurônio eferente, músculo esquelético, célula-alvo, e a resposta seria o processo de contração. Só que se eu tiver um interneurônio inibitório, a gente vai inibir a ação, né, desse neurônio motor somático, então eu inibiria a liberação de acetilcolina no final. Então depende de qual é o interneurônio que eu vou ter entre esse neurônio sensorial e esse neurônio motor somático. Pensando nesses reflexos somáticos, pessoal, a gente tem um sensor, né? E esses sensores seriam chamados de proprioceptores, a gente vai conhecê-los. Em seguida, a gente teria essas mensagens sendo passadas via neurônios sensoriais. A integração seria feita no sistema nervoso central, e aí podem existir interneurônios excitatórios ou interneurônios inibitórios. E aí a gente manda esse sinal de volta via neurônios motores somáticos, neurônios motores alfa, que a gente vai conhecer também mais para frente na nossa aula. E esses neurônios motores alfa, eles vão inervar as fibras musculares esqueléticas, especificamente, né, as fibras musculares extrafusais. E aí nós chegamos nos proprioceptores. O que é que esses proprioceptores eles vão detectar, pessoal? Vão detectar basicamente a posição dos nossos membros no espaço, então onde é que está a sua perna, onde é que está seu braço, onde é que está a sua cabeça, né? Também vou detectar os nossos movimentos, se eu estou indo para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. E também vão detectar o esforço que a gente faz para levantar um determinado objeto. Então, quanto de esforço a gente precisa fazer.
Se a gente parar para pensar nos proprioceptores, existem diferentes tipos, tá? Então, a gente tem receptores articulares, a gente tem os fusos musculares e a gente vai ter também os órgãos tendinosos de Golgi. Nesse caso, a gente vai observar inicialmente os receptores articulares. E onde é que esses receptores articulares ficam localizados? Eles ficam aqui, ó, nas cápsulas articulares. Fazem uma integração de sinal na região de cerebelo. Nessas regiões aqui nós temos, por exemplo, corpúsculo de Pacini, corpúsculo de Ruffini, que são basicamente mecanorreceptores, eles são sensíveis aí à deformação mecânica que vai acontecer naquela região. Ou seja, eles são muito associados com as mudanças de posição dos ossos que ficam unidos por essas articulações flexíveis. Então, eles mandam sinais referentes a essas modificações na posição dos nossos ossos, porque a gente vai ter uma modificação naquelas regiões de articulação também. Já os fusos musculares, né, eles ficam presentes aqui em cápsulas de tecido conjuntivo, que vai englobar fibras musculares intrafusais. Então, vamos observar aqui os fusos musculares. Eles se encontram entre as fibras extrafusais do músculo. Se a gente observar um músculo esquelético, essa parte aqui seriam as fibras musculares extrafusais. E aí, se a gente ampliar essa região aqui, a gente tem o fuso muscular. Então, nós temos as fibras extrafusais musculares, a gente tem o fuso muscular nessa região aqui central. E qual é a importância da gente ter esse fuso muscular aqui, pessoal? Esses fusos musculares enviam informações sobre o estiramento muscular para o nosso sistema nervoso central. Observem aqui que a gente tem neurônios motores alfa inervando as fibras musculares extrafusais. Quando a gente amplia essa região dos fusos musculares, a gente vai observar que nós temos nas extremidades, tá? Fibras chamadas de fibras intrafusais. Então, as fibras intrafusais estão localizadas nos fusos musculares, nas suas extremidades. A região central desse fuso muscular, ela não apresenta miofibrilas. Na verdade, a gente tem aqui uma série de neurônios sensoriais que ficam tonicamente ativos e enviam mensagens para o sistema nervoso central. Então, nessa porção central, a gente vai ter a informação sensorial sendo enviada para o sistema nervoso central. E observem que interessante, a gente também tem inervação para essas fibras intrafusais. Só que agora a gente tem uma inervação por outros neurônios, tá? Os neurônios motores gama. Então, os neurônios motores alfa vão inervar as fibras musculares extrafusais, enquanto que os neurônios motores gama vão inervar as fibras intrafusais. Vamos observar um pouco mais sobre essa questão dos fusos musculares. Se a gente ampliar essa imagem, a gente vai observar motoneurônios alfa, que são as mesmas coisas que neurônios motores alfa, inervando essas fibras musculares extrafusais. E aí a gente tem neurônios motores gama, né, que ficam responsáveis por inervar a nossa região de fibras intrafusais. E aí a gente teria as regiões centrais enviando sinais para o sistema nervoso central, porque a gente tem um componente sensorial. E esses fusos musculares respondem ao estiramento. Então, eles são muito importantes para controlar o comprimento do nosso músculo. Eles são tonicamente ativos e disparam sinais mesmo quando o músculo está relaxado. Vamos observar nessa imagem. Eu tenho aqui as fibras musculares extrafusais, aqui dentro o fuso muscular, onde eu vou ter as porções, né, das fibras intrafusais e eu vou ter as terminações dos neurônios sensoriais na região central. Então, as fibras extrafusais musculares no seu comprimento de repouso, a gente vai ter, então, o neurônio sensorial estando tonicamente ativo e enviando sinais para a região de medula espinal. Então, é nessa região de medula espinal onde a gente vai integrar essa função e aí a gente vai ter uma sinapse entre um neurônio sensorial e um neurônio motor. Nesse caso aqui, um motoneurônio alfa, um neurônio motor alfa. Lembrando que esses neurônios motores alfa, eles vão inervar o quê? As fibras musculares extrafusais. E aí, nesse caso, a gente vai ter um certo tipo de contração. Os neurônios motores alfas, que inervam as fibras extrafusais, recebem aferências tônicas desses fusos musculares e disparam continuamente.
as fibras extrafusais, elas mantêm um certo tipo, né, um certo nível aí de tensão no músculo, mesmo quando estão em repouso. Então, é por isso, pessoal, quando a gente está em repouso, a gente tem tônus muscular, porque a gente tem informação sendo enviada constantemente e a gente tem, então, essa integração em medula espinhal e a manutenção da contração dessas fibras extrafusais. E aí, olha que interessante. Como a gente tem esses fusos musculares basicamente ancorados em paralelo com as nossas fibras musculares extrafusais, se a gente pensar em aumentar o comprimento dessa fibra muscular, a gente também vai estar aumentando o quê? O tamanho desses fusos musculares, né? Então, gente, isso vai aumentar o quê? O disparo dos potenciais de ação que são gerados naquela porção central do fuso muscular. Ele vai ser esticado, então a gente vai ter uma maior resposta, né, de geração de potenciais sendo enviados para a medula. E o que é que vai acontecer? A gente vai ter uma maior ativação daqueles motoneurônios alfa, e consequentemente a gente vai ter uma maior atividade contrátil naquela região. Isso a gente vai chamar de reflexo do estiramento, e ele é muito importante para evitar o quê? Um superestiramento desse músculo. Vamos ver pelas imagens, tá? Para ficar mais fácil para vocês. Nesse caso aqui, ó, observe que a gente tem o músculo, o fuso muscular nessa região, enviando sinal aqui, ó, para a medula espinal, que manda sinais para o motoneurônio alfa para manter aquela tensão muscular. Aí a gente vai e adiciona uma carga nesse músculo, tá? A gente tem uma carga adicionada. O que é que vai acontecer? O músculo e o fuso muscular, eles vão se alongar. É o que tem aqui nessa posição 2. Então, a gente vai ter um estiramento muscular. E aí, o que é que acontece, né? À medida que esse braço ele vai se estender, as fibras aferentes desse fuso muscular vão disparar com mais frequência. Então, a gente vai esticar essa posição, vai aumentar esses sinais aferentes que são enviados para a medula espinal, vão ser integrados na medula espinal e a gente vai ter uma sinapse naquele local, né? Essa sinapse vai culminar com o aumento da ativação eferente através dos neurônios motores alfa, que vão enviar sinal, né, para liberação de acetilcolina no músculo esquelético, que vai então passar a contrair. Essa contração é uma contração reflexa. Então, a contração reflexa iniciada pelo estiramento muscular restaura a posição desse braço aqui e evita danos causados por um excesso de alongamento muscular. Então, nesse caso, quando esse músculo contrai, é uma resposta, né, reflexa, a frequência de disparo dos neurônios sensoriais aferentes diminui. Esse é um processo de retroalimentação negativa. E aí a gente volta para aquele mesmo ponto. E se a gente tiver o contrário, né? Se a gente tiver um músculo relaxando mais, será que a gente vai ter uma diminuição na geração desses potenciais? E aí a gente perde a nossa tensão muscular? O que acontece nesse caso? Não, agora é diferente. Porque a gente tem um padrão de inervação diferente. A gente tem neurônios motores alfa inervando as fibras musculares extrafusais e a gente tem os neurônios motores gama inervando as fibras intrafusais. Então, o que acontece? O neurônio motor alfa e o neurônio motor gama, eles disparam. E nesse caso, quando a gente tem essa contração aqui, que levaria a uma diminuição nesse tamanho do músculo, né? Olha o que acontece. Ao mesmo tempo que essas fibras musculares extrafusais contraem e reduzem esse tamanho, a gente tem uma contração nessa região das fibras intrafusais, nas suas extremidades. Só que observem que a gente faz uma contração nessa posição superior e uma contração nessa posição inferior, né? E dessa forma, gente, a gente não mexe no meio. Então, a gente não tem uma diminuição nesse tamanho do centro desse fuso muscular. É como se esse daqui estivesse puxando para cima, esse aqui estivesse puxando para baixo. E a gente consegue manter esse tamanho aqui dessa região central, onde a gente tem as terminações sensoriais. Então, tanto o músculo como as fibras intrafusais contraem. O estiramento desse centro das fibras intrafusais fica inalterado. Então, a frequência de disparos dos músculos eferentes mantém-se constante. O comprimento do músculo ele diminui, tá? O músculo ele encurta realmente de tamanho. Só que as fibras intrafusais, elas não vão relaxar de modo que essa taxa aqui, ó, de disparo, ela permanece constante. Então, o músculo encurta nesse ponto, mas observe que a geração de potenciais de ação do neurônio sensorial do fuso continua igual. Esse processo é chamado de coativação alfa-gama. E isso é extremamente importante para a gente conseguir manter o nosso tônus muscular. Então, a gente ativa os motoneurônios alfa
que vão contrair essa região das fibras musculares extrafusais, e a gente ativa os motoneurônios gama, que vão contrair essas regiões das extremidades dos fusos musculares e vão manter essa região central do mesmo tamanho. E para a gente fechar os proprioceptores, existem os órgãos tendinosos de Golgi, né? O órgão tendinoso de Golgi, ele fica aqui nessa porção, entre a junção da fibra muscular com os tendões. Então, esse órgão tendinoso de Golgi está entre o músculo e o tendão. Ele consiste em terminações nervosas sensoriais que ficam entrelaçadas com as fibras de colágeno. Então, ele fica dentro de cápsulas conjuntivas encontradas aqui, ó, entre essas fibras colágenas. Se a gente ampliar, a gente vai ter esse neurônio sensorial, ó, que fica disparando quando esse músculo contrai e basicamente puxa essas fibras de colágeno dessa região de tendão. Então, aqui a gente tem esses neurônios sensoriais sentindo todas essas alterações. E aí a gente tem um reflexo associado com o órgão tendinoso de Golgi, que a gente chama de reflexo tendinoso de Golgi. Só que, ao contrário do que a gente viu para os fusos musculares, eles são relativamente insensíveis ao estiramento do músculo em si. Tá? Eles vão responder principalmente à questão da tensão que o músculo desenvolve durante um processo de contração muscular isométrica. E aí ele vai causar um ato reflexo, aí que a gente chama de reflexo tendinoso de Golgi. Porque essa contração vai tracionar as fibras de colágeno que ficam ali dentro desse órgão tendinoso de Golgi, vai comprimir essas terminações sensoriais que vão passar a mandar mais potenciais de ação para serem integrados na região de medula. Vamos observar como é que isso acontece. Por que esse reflexo é muito importante para a gente? Porque ele protege o nosso músculo contra cargas excessivas. Então, ele causa um relaxamento do músculo e faz com que essa carga ela caia, para que a gente não tenha uma lesão naquela região. Por exemplo, a gente tem aqui uma contração muscular, estirando esse órgão tendinoso de Golgi, tá? Lembrando que é a tensão que vai fazer esse tracionamento naquelas fibras colágenas e vai, então, comprimir aquela região dos neurônios sensoriais, e aí a gente vai passar a mandar mais sinais para essa região de medula, entrando pelo corno posterior. Só que observem que aí a gente tem um interneurônio inibitório. O que nesse caso a gente vai fazer, né, seria que esse ponto 1, esse neurônio proveniente do órgão tendinoso de Golgi, vai disparar esses potenciais quando a gente tiver uma carga excessiva, né, colocada para esse músculo. E aí, nesse caso, a gente vai observar uma ativação desses interneurônios inibitórios que vão passar a inibir o motoneurônio alfa, que iria para onde? Que iria inervar os músculos esqueléticos, né? Aquela região das fibras musculares extrafusais. Então, a gente tem uma inibição desse motoneurônio alfa que não consegue jogar acetilcolina para contrair esse músculo. Por isso que o músculo ele vai relaxar e essa carga cai. Então, é um mecanismo de proteção para que a gente não tenha uma lesão nesse local devido a uma carga muito grande. Tá? Ele faz esse tipo de relaxamento para proteger o músculo. Integrando um pouco desses tipos de reflexos, né, a gente tem um reflexo super conhecido, que é o nosso reflexo patelar, que é basicamente um reflexo de estiramento e de inibição recíproca. Por quê, professora? Porque a gente tem duas coisas acontecendo. Primeira coisa, vamos iniciar pelo estímulo, né? A gente tem a percussão no tendão, que vai estirar esse músculo. Então, o receptor, né, esse fuso muscular, vai ser estirado e vai passar, então, a enviar potenciais de ação. E isso vai acontecer por essa via aferente. Esse potencial de ação vai ser conduzido pelo neurônio sensorial até chegar no centro integrador, né? Então, esse neurônio sensorial, ele faz sinapse nessa região da medula espinhal. Só que observem, pessoal, que a gente tem duas sinapses acontecendo, né? Duas situações diferentes. Nesse ponto 1, tá? Essa via eferente 1, a gente tem uma sinapse única, então a gente tem um circuito, né, monossináptico, onde eu tenho um neurônio sensorial fazendo uma sinapse direta com o neurônio motor. Então aqui eu vou ter um neurônio motor somático sendo ativado, liberando acetilcolina nesse quadríceps femoral. E aí, nesse caso, a gente vai ter a contração local. Então, a resposta aqui vai ser o quadríceps femoral contrair, levantando a perna, né? Levando essa perna aqui, ó, para frente.
Só que ao mesmo tempo que isso acontece, a gente tem uma outra via também. Esse seria o reflexo do estiramento, tá? Que seria aquela questão do fuso muscular. Só que a gente tem uma outra parte importante. A gente precisa fazer a inibição do músculo antagonista, né? Então a gente precisa fazer uma inibição recíproca. E isso acontece através de um reflexo polissináptico, onde a gente tem esse neurônio sensorial ativando um interneurônio inibitório que passa a inibir o motoneurônio alfa, que viria até os músculos isquiotibiais. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter a via eferente 2, onde esse interneurônio inibitório ele vai inibir o motoneurônio somático, e dessa forma a gente vai ter como resposta que esses músculos isquiotibiais permanecem relaxados, permitindo a extensão da perna. Então, essa é a questão da inibição recíproca. Um outro tipo de reflexo super importante no nosso dia a dia é um reflexo muito protetor, tá? Que seria esse reflexo de flexão e extensão cruzada. Então, imagina que você está aqui caminhando, tem um prego, você pisa. Nesse caso, a gente vai ter um nociceptor, né? Esse estímulo é um estímulo doloroso, e essa mensagem vai chegar até o sistema nervoso central, aqui na região de medula espinal, entrando pelo corno posterior. E aí, esse estímulo doloroso vai ativar o nociceptor, o neurônio sensorial primário entra na medula espinal, e aqui na medula espinal ele vai divergir para vários locais, tá? Uma das suas projeções, 3A, vou mostrar aqui para vocês, é uma projeção colateral que ativa as vias ascendentes para a sensação, né, para a gente ter interpretação de dor, e para o ajuste postural também, para que a gente consiga fazer a mudança no nosso centro de gravidade. Vamos para o 3B. Aqui a gente vai ter o reflexo de retirada. Tá? Esse reflexo chamado de reflexo de retirada é o reflexo de flexão e extensão cruzada. Esse reflexo de retirada faz com que a gente puxe o pé para longe desse estímulo doloroso. Então, isso acontece rapidamente. Nesse caso, o que é que vai acontecer, pessoal? A gente precisa de várias vias, tá? A primeira coisa que eu preciso fazer é levantar a perna. Então, eu preciso contrair um músculo e relaxar o outro. Nesse caso, para levantar essa perna aqui, a gente observou a ativação de vários interneurônios, tá? Que levariam à ativação desse neurônio motor alfa, que faria justamente a liberação de acetilcolina nos músculos flexores. Esses músculos flexores contraem, afastando o pé desse estímulo doloroso. Ao mesmo tempo que a gente tem a ativação de um interneurônio inibitório, que inibe os motoneurônios alfa que iriam liberar acetilcolina nos extensores. Então, esses músculos extensores, eles ficam relaxados. E é por isso que a gente consegue, afastar o pé dessa fonte dolorosa. Só que ao mesmo tempo que isso está acontecendo, quando você está levantando o pé, o seu corpo está perdendo aquele centro de gravidade, né? O centro de massa dele. E aí você pode cair, né? Você pode cair e isso é ruim para você. Ao mesmo tempo que você está levantando a perna, acontece um evento contrário na outra perna, que seria a extensão cruzada, para fazer com que a gente consiga ajustar a nossa postura, para que a gente não caia e não tenha um problema. Então, ao mesmo tempo que isso acontece, a gente tem ativação de interneurônios que culminam com a ativação de um motoneurônio alfa, que vai inervar os músculos, aqui nesse caso, extensores, os músculos extensores da perna contrária, tá? Então, esses extensores contraem à medida que o peso é transferido para a perna esquerda. Perna direita levantou, eu preciso transferir o peso para a perna direita. Músculos extensores contraem. Ao mesmo tempo que a gente ativa interneurônios inibitórios na região de medula, e esses interneurônios inibitórios inibem o motoneurônio alfa, que iria inervar os flexores dessa perna, aqui no caso esquerda, tá? E aí a gente tem esse ato de contrair, né, de fazer essa extensão cruzada, ao lado onde a gente fez o movimento de flexão. Então, é algo em conjunto, a gente precisa fazer as duas coisas para que a gente não tenha um problema. Esse é o reflexo da retirada, ele é extremamente importante no nosso dia a dia, para que a gente consiga se afastar de fontes de estímulos dolorosos, de estímulos nocivos para o nosso organismo. E é interessante observar, através desses gráficos, né, que mostram os momentos da contração, seja ela flexora ou seja ela extensora, que a gente tem a duração do estímulo e aí a gente tem o momento de contração sendo mantida.
E vocês podem perceber, pessoal, que após o tempo onde esse estímulo ele está presente, a gente ainda continua por um tempinho com esses músculos contraídos, né? E por que isso acontece? Então, se a gente não tem mais aquele estímulo, mas a gente continua contraindo aquele músculo, é para que realmente você consiga ter tempo de se afastar daquela fonte nociva. Então, a gente tem a duração do estímulo menor, mas a gente mantém, que a gente chama de pós-descarga, a gente continua mantendo essa contração aqui sustentada, para que a gente realmente consiga ter esse tempo necessário para sobreviver àquele ataque, né? Que seria aquele estímulo nocivo ali, que foi captado por nossas terminações sensoriais. Bom, turma, dessa forma a gente finaliza essa nossa videoaula sobre os reflexos nervosos.